Oração poderosa, guiada pelo Salmo 35. O escudo espiritual contra a injustiça, calúnia e opressão. A guerra silenciosa. Há um tipo de batalha que não se vê, mas se sente em cada detalhe invisível da rotina. Ela não tem hora marcada para começar. Ela se infiltra nas entrelinhas de conversas, nos olhares desconfiados, nas palavras ditas com segundas intenções, nos pensamentos que tentam invadir a mente mesmo em momentos de oração. É a guerra silenciosa da alma, que não derrama sangue, mas desgasta a fé. Não destrói muros, mas mina fortalezas internas. E o pior é que, muitas vezes, ela vem disfarçada de normalidade. Você acorda com uma sensação estranha. Tudo parece igual, mas por dentro algo está em alerta. Você tenta orar, mas sente resistência. Vai trabalhar, mas percebe que o ambiente está mais pesado do que o normal. Entra nas redes sociais e encontra indiretas, palavras genéricas, mas que parecem apontadas diretamente para você. Aparentemente ninguém está contra você, mas espiritualmente você sente que algo está em movimento. Algo se levantou para te paralisar. Essa guerra é feita de calúnias silenciosas, de mal-entendidos que nunca são esclarecidos, de acusações invisíveis que não se falam, mas que pairam no ar. Ela é alimentada pela inveja disfarçada de conselhos, pela crítica que finge ser preocupação, por pessoas que sorriem, mas torcem contra nos bastidores da alma. E é nesse terreno escorregadio que a fé é testada. Porque não há provas, mas há ataques. Não há feridas físicas, mas existe um coração ferido por dentro, um espírito machucado por batalhas que ninguém vê, mas que consomem tudo por dentro. Você ora, mas sente que está lutando sozinho. Busca a Deus, mas parece que o céu está em silêncio. A injustiça vai crescendo como uma nuvem que encobre tudo o que você construiu. Pessoas começam a se afastar sem motivo. Portas que pareciam certas se fecham. O cansaço vai se tornando um peso que nem o sono alivia. E então surge a pergunta: onde está Deus quando tudo parece desmoronar sem causa? É aqui que o Salmo 35 entra como uma resposta para o espírito aflito. Ele não é apenas um texto antigo, mas um clamor profético de alguém que também se sentiu perseguido, injustiçado, caluniado. Davi escreveu esse salmo em meio a uma guerra silenciosa. Ele era fiel, mas era acusado. Ele era leal, mas era traído. Ele era ungido, mas era perseguido. E suas palavras não foram apenas queixas, foram orações de confronto espiritual. Orações que acionaram o céu em favor de quem não tinha mais força para se defender. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Com essa frase, Davi reconhece que há batalhas que não podem ser vencidas com argumentos humanos, com justificativas, com explicações. Há guerras que só podem ser vencidas quando Deus entra no campo e assume a luta. Quando o Senhor se posiciona como juiz, como defensor, como guerreiro. Essa oração é o despertar para o entendimento de que você não está só. Que há um Deus que vê o que ninguém vê, que escuta as conversas ditas no oculto, que sonda intenções e revela tramas escondidas, que desmascara o que é falso e exalta o que é verdadeiro, que intervém quando o coração do justo já não aguenta mais ser o alvo das sombras. A guerra silenciosa não é vencida com gritos. Ela é vencida com clamor, com posicionamento espiritual, com oração guiada por revelação e autoridade. O Salmo 35 é esse posicionamento. Ele é o escudo para quem não tem mais como se proteger. Ele é a espada para quem já não tem forças para lutar. Ele é o grito silencioso de quem deposita tudo nas mãos de Deus, não para ver o outro cair, mas para ver a verdade prevalecer. Quando você ora com o Salmo 35, você não está apenas lendo palavras antigas. Você está ativando uma frequência espiritual de justiça. Você está chamando a atenção do céu para causas que foram ignoradas na terra. Você está dando legalidade para que o justo juiz entre em cena e traga luz onde só havia escuridão. E quando Deus entra, a verdade aparece. O mal recua. E aquele que se sentia vencido passa a caminhar com proteção invisível e honra restaurada. Então, antes de continuar esta oração, pare e perceba.
Você não está à mercê dos ataques que te cercam. Você está prestes a entregar sua causa ao único que pode julgar com perfeição. Respire. Permita que sua mente silencie toda a acusação interna. E prepare-se para orar com autoridade, com fé, com firmeza. O campo de batalha agora pertence ao Senhor. O clamor de um inocente. A dor mais difícil de suportar não é a física, nem aquela causada por perdas inevitáveis da vida. É a dor de ser acusado injustamente, de carregar um peso que não foi gerado por suas escolhas, de ver seu nome sendo manipulado, suas intenções sendo distorcidas, seus gestos de bondade sendo lidos como fraqueza ou falsidade. Poucas coisas ferem tanto quanto ser perseguido sem motivo, e é nesse lugar sombrio da alma que nasce o clamor de um inocente. Davi não escreveu o Salmo 35 a partir da vitória, mas da angústia. Ele clamou enquanto era caçado, enquanto seus inimigos tramavam pelas costas, enquanto aqueles a quem havia ajudado agora se levantavam contra ele. O texto carrega a densidade de alguém que não entende por que está sofrendo, de alguém que busca em Deus a justiça que os homens lhe negaram. Há momentos em que a alma se curva diante da injustiça e tudo dentro de nós grita por resposta, mas a resposta não vem do mundo, não vem das redes sociais, não vem de justificativas humanas. Ela vem da oração, do clamor derramado em lágrimas e silêncio, do apelo feito diante do único que conhece os corações e que pesa com balanças justas. É nesse ponto que o Salmo 35 se transforma de um texto em uma arma espiritual. Quando Davi clama, "Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo", ele está dizendo algo que poucos têm coragem de declarar. Senhor, eu não posso mais lutar com palavras, eu não consigo mais me defender, mas Tu és justo, Tu és fiel, entra nessa guerra por mim. Esse clamor é mais do que uma prece, é uma rendição estratégica. É a consciência de que há lutas que apenas o céu pode vencer. Quantas vezes você tentou explicar, justificar, se defender, e percebeu que quanto mais explicava, mais era mal interpretado? Que quanto mais tentava fazer o bem, mais era acusado de intenções erradas? Que quanto mais se calava, mais criavam versões sobre você? Esse é o lugar de quem sofre calado, de quem vê o mal se organizar em silêncio enquanto a verdade parece estar algemada. Mas há uma justiça que não falha. Há um tempo onde Deus entra em cena. Ele faz com que a verdade ecoe mais alto do que a mentira. Ele ergue a cabeça do abatido. Ele lava o nome do justo. E quando isso acontece, nenhum argumento se sustenta. Nenhuma calúnia permanece. Nenhum plano oculto resiste à luz da justiça divina. Essa oração que agora fazemos guiados pelo Salmo 35 é a oração de quem cansou de lutar com as armas do mundo. É o clamor de quem já entendeu que a força do homem é limitada, mas a intervenção de Deus é ilimitada. É a entrega do campo de batalha ao único que nunca perdeu uma guerra. Ao único que vê o que está escondido, ouve o que é sussurrado e age no tempo exato para restaurar aquilo que parecia perdido. Há algo poderoso que acontece quando a oração se torna um grito de justiça. O mundo espiritual se movimenta, o céu se inclina, e o próprio Deus se levanta como advogado, defensor, escudo. Não importa o quanto tentaram apagar sua história, não importa o tamanho da difamação. Quando você ora com fé, com verdade, com rendição, o Espírito do Senhor começa a operar onde nenhuma força humana pode alcançar. Você não está sendo esquecido. Você está sendo preparado para um livramento que vem do alto. Por isso, nesta oração, derrame sua causa diante do Senhor. Diga o nome daqueles que te acusaram. Entregue as situações que te feriram. Libere o perdão, mas não negue a dor. Clame como Davi. Clame com alma. E creia, o Deus que pleiteou a causa de Davi, pleiteará a sua. Continue com o coração aberto. Não é o fim. Esta oração ainda vai virar o cenário espiritual da sua vida. Acalme sua alma e prepare-se para o que está por vir. Quando o céu entra em cena, existem momentos em que tudo o que você faz parece insuficiente. Você ora, jejua, busca, mas ainda assim, sente como se os céus estivessem fechados.
como se o mal prosperasse e a justiça estivesse atrasada. Mas é exatamente nesses instantes que Deus começa a agir de maneira invisível. Quando você pensa que está só, Ele já está trabalhando em silêncio. Quando o fardo parece insuportável, Ele já está preparando o livramento. O Salmo 35 não é uma oração comum. Ele é um manifesto de fé de alguém que entendeu que só o Altíssimo tem a capacidade de desarmar ciladas ocultas. Enquanto o homem tenta controlar o que é externo, Deus sonda o invisível. Ele vasculha o coração, revela intenções, expõe o oculto e desarma o que foi planejado nas trevas. Nenhuma armadilha é mais forte que a mão de Deus. Nenhuma acusação é mais alta do que a voz dele. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, declara Davi. Não é uma oração por vingança, é um clamor por justiça. É a certeza de que Deus, ao entrar em cena, traz não só livramento, mas exposição divina da verdade. Ele não apenas nos protege, Ele desestrutura o mal na raiz. Ele quebra acordos secretos, desfaz palavras lançadas, inverte sentenças humanas e estabelece o seu decreto. Você já se sentiu em desvantagem? Como se todos estivessem contra você e nenhuma voz se levantasse a seu favor. É nesse lugar que o Salmo 35 age como escudo. Ele nos lembra que existe uma voz mais alta que a acusação, uma justiça mais forte que a calúnia e uma presença mais poderosa do que qualquer multidão contrária. Deus não precisa de palco para agir. Ele opera no secreto, mas com resultados públicos. O que muitos não entendem é que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Enquanto o mundo espera barulho, Ele trabalha no oculto. Enquanto os inimigos comemoram sua queda, Ele está preparando sua elevação. Enquanto tramam nas sombras, Deus escreve um novo capítulo para sua história. O Salmo 35 é o eco de um espírito que se recusa a ser silenciado. Um espírito que, mesmo ferido, escolhe clamar. Deus está vendo. Ele sabe quem armou contra você. Ele conhece os bastidores, os encontros, os planos ocultos, as palavras torcidas, os julgamentos injustos. E mesmo que você não consiga provar sua inocência, Ele já decidiu pleitear sua causa. Quando o céu entra em cena, a justiça que parecia atrasada chega como avalanche. E nada, absolutamente nada, consegue deter o que Deus decidiu restaurar. Essa oração que estamos fazendo não é apenas uma sequência de palavras. É um decreto espiritual. A cada verso do Salmo, você está ativando verdades eternas. Você está rompendo o ciclo da opressão. Você está se levantando, não com a força dos seus argumentos, mas com o peso da autoridade do Deus Todo-Poderoso. E essa autoridade não pode ser desafiada. A partir do momento em que você entrega sua dor a Deus, Ele transforma em estratégia. A partir do instante em que você diz, Senhor, contende por mim, você sai da posição de vítima e entra na posição de filho protegido. Não há escuridão que permaneça onde a luz de Deus chega. Não há injustiça que sobreviva onde Ele decide julgar. Não há maldição que se sustente onde Ele derrama sua proteção. Se você chegou até aqui, é porque essa oração está abrindo um novo ciclo espiritual na sua vida. Continue clamando. Continue orando com intensidade. Deus já entrou em cena. E quando Ele entra, nada permanece como está. Que os que tramaram contra você sejam desfeitos. Que os laços sejam quebrados. Que o céu se manifeste com justiça. O julgamento de Deus não há tribunal humano que se compare ao trono de justiça onde Deus se assenta. Ele não é influenciado por aparência, status, conveniências ou manipulações. Seu julgamento é limpo, reto, absoluto. Ele vê o que os olhos não captam, pesa o que os homens ignoram e age na hora exata, ainda que para o coração aflito pareça tarde demais. O Salmo 35 revela não apenas o clamor de um justo, mas o ativar de um julgamento divino que muda destinos, anula sentenças humanas e quebra ciclos de opressão. Julga-me, Senhor, segundo a tua justiça, Senhor meu Deus. Essa oração, feita por Davi, é um pedido perigoso para quem não anda com retidão. Mas para os que têm consciência limpa, é um refúgio. É o ponto onde o injustiçado descansa, não porque desistiu de lutar, mas porque entregou a batalha nas mãos de quem pode julgar com perfeição. Deus não erra.
e ele não tarda. Ele age com propósito, com precisão, com poder. Muitas pessoas acham que silêncio é abandono, que demora é negligência. Mas o que muitos não sabem é que Deus, quando silencia, está observando. Ele permite que os adversários se exponham, que os planos do mal se revelem, que a arrogância dos inimigos chegue ao auge, porque o juízo dele não é impulsivo, é completo. Ele não julga o momento, ele julga a história. E quando ele decide se levantar, nada pode impedi-lo. O julgamento de Deus não é apenas contra os que se levantaram contra você. É também em seu favor. Ele julga suas lágrimas, julga suas noites mal dormidas, julga os pensamentos de angústia que ninguém viu, julga sua intenção de perdoar mesmo quando quis gritar. Ele julga o que você calou para manter a paz, julga o que você suportou em silêncio, julga até mesmo o que você ainda não conseguiu entender. O Salmo 35 nos mostra um Deus que se envolve pessoalmente em causas humanas. Ele não apenas ouve, ele age. Ele não apenas sente, ele intervém. E quando o justo ora com sinceridade, com alma, com entrega, esse julgamento se transforma em favor. Não importa quem se levantou, não importa o que disseram, não importa quanto tentaram destruir, o que vale é o que Deus decide. E ele decide com base na verdade, não na aparência. Você pode estar cansado de tentar se explicar, de lidar com acusações que parecem não ter fim. Pode estar ferido por confiar em quem te traiu. Pode estar se sentindo sozinho, abandonado, à margem de tudo o que acreditava ser justo. Mas saiba de uma coisa: o julgamento de Deus não falha. Ele vai julgar sua causa, vai levantar sua cabeça, vai restaurar sua dignidade, vai mostrar que ele é teu escudo. Por isso, enquanto ora este salmo, declare com fé: julga-me, Senhor, não por raiva, não por vingança, mas por justiça, por paz, pela verdade que precisa ser revelada, por uma vida que precisa ser restituída. E creia, o julgamento dele não apenas te livrará dos que te atacaram, mas também te posicionará em lugares de honra, porque Deus não apenas defende, ele recompensa. Continue nesta oração com fé. A sentença do céu está sendo liberada, e nenhuma força do mal poderá impedir o que o Senhor já decretou a seu favor. A vitória do justo. A vitória de um justo não acontece apenas quando o inimigo cai, mas principalmente quando a alma encontra descanso. Quando o coração, antes angustiado, se aquieta na certeza de que Deus tomou a causa em suas mãos. O Salmo 35 não termina em sofrimento, ele avança em direção à exaltação do nome do Senhor. Porque quem confia na justiça de Deus não termina derrotado, termina louvando. Davi, ao longo deste salmo, passa da súplica à convicção. Ele começa clamando por socorro, mas termina declarando louvor. Isso nos ensina que a verdadeira vitória começa dentro de nós. É quando o medo é vencido pela fé, quando a ansiedade é substituída por esperança, quando a amargura dá lugar à certeza de que o justo juiz não falha. A alma que clama termina cantando, e esse é o sinal de que a batalha espiritual foi vencida. E a minha alma se regozijará no Senhor, exultará na sua salvação. É esse o ponto de virada. É aqui que a guerra espiritual encontra seu desfecho. Porque o justo, mesmo em meio à perseguição, não perde a capacidade de louvar. O louvor se torna arma. A adoração se torna escudo. E Deus, ao ouvir esse tipo de fé, se manifesta com livramento, honra e restituição. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto de transição. Já chorou, já clamou, já se sentiu derrotado. Mas há algo mudando agora. A atmosfera ao seu redor está se transformando. Não porque os inimigos recuaram, mas porque o céu avançou. Porque o Senhor já entrou na guerra. E onde Deus coloca os pés, o mal não permanece. Essa vitória não é apenas para você. É para que os que estão ao seu redor vejam o poder de Deus se manifestando. Os mesmos que te acusaram verão tua exaltação. Os mesmos que duvidaram da tua integridade testemunharão tua restauração.
Os mesmos que tramaram contra você ouvirão sobre a fidelidade de Deus na sua história. Porque a vitória do justo não é silenciosa. Ela glorifica o nome do Senhor. Davi encerra o Salmo 35 declarando: Cantarei louvores ao Senhor no meio de muita gente. Ele não se esconde. Ele não guarda para si o que Deus fez. Ele transforma sua vitória em testemunho, em proclamação, em glória para o nome de Deus. E é isso que também será feito com sua história. O que hoje parece injustiça, amanhã será testemunho. O que hoje parece derrota, amanhã será canção. O que hoje parece silêncio, amanhã será celebração. E enquanto a oração continua, deixe que sua alma já comece a agradecer. Não porque tudo mudou, mas porque Deus já decidiu. Não porque a resposta chegou, mas porque ela está a caminho. O justo vive por fé. E quem ora com fé já pode louvar mesmo antes do livramento se manifestar. Receba esta palavra como selo espiritual sobre a sua vida. Você não é vítima da injustiça. Você é filho da justiça divina. Você não está sozinho na batalha. Você tem um escudo invisível, uma espada espiritual, uma cobertura do alto. E essa cobertura é inquebrável. Declare agora, com fé, mesmo em meio à dor: Senhor, a minha alma se regozija em Ti. E assim como Davi, você verá Deus transformar calúnias em honra, perseguições em crescimento, acusações em testemunhos e lágrimas em canções. A restituição divina. Quando tudo parece perdido, quando as palavras ferem mais que espadas, quando as portas se fecham sem motivo, é comum sentir que nada mais será como antes. Mas é exatamente nesse ponto que Deus começa a escrever o novo. A restituição divina não devolve apenas o que foi tirado. Ela traz de volta com honra, com abundância, com um propósito maior. O Salmo 35 é a prova de que Deus não apenas livra, Ele restaura com poder. Davi não apenas pede proteção, ele anseia por ver a justiça se manifestar de forma concreta, não para se vingar, mas para que a verdade seja estabelecida e o nome do Senhor seja glorificado. E quando esse desejo nasce de um coração sincero, Deus responde com restituição. Ele restaura o que o inimigo tentou roubar. Ele reposiciona quem foi injustamente humilhado. Ele multiplica o que foi tirado. A restituição de Deus não é baseada em mérito humano. Ela é fruto da graça, da fidelidade e da aliança. É o Pai dizendo: Eu vi, eu ouvi, e agora eu mesmo vou restaurar o que tentaram destruir. E quando Deus decide restituir, Ele não pergunta a opinião dos outros. Ele age, Ele opera, Ele transforma. Aquele que foi calado, agora se torna voz. Aquele que foi afastado, agora é reposicionado com honra. No Salmo 35, Davi declara: E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Isso revela que a restituição divina também tem um propósito espiritual. Fazer com que a boca que clamou em lágrimas agora exalte com alegria. Fazer com que o coração que foi afligido agora transborde em adoração. E fazer com que a dor se transforme em mensagem para curar outros. Talvez você ache que perdeu tempo, oportunidades, relacionamentos. Talvez esteja carregando feridas profundas por palavras ditas contra você. Talvez sinta que está anos atrasado por causa de ataques que te paralisaram. Mas Deus diz: Nada está perdido para mim. Aquele que te viu em silêncio, chorando, se escondendo, sendo apontado injustamente, também é o que está preparando o dia da tua restauração. E essa restituição não virá com explicações humanas. Virá com evidências divinas. As pessoas verão o que Deus fará com sua vida. Verão portas se abrindo onde só havia muros. Verão honra onde havia vergonha. Verão crescimento onde houve perda. Porque o Senhor não apenas limpa o nome do justo, Ele exalta. Ele transforma a narrativa. Ele escreve uma nova história diante dos olhos dos que duvidaram. Você não será lembrado pelo que sofreu, mas pelo que Deus fez depois da dor. Sua marca não será a injustiça, mas a justiça divina que te levantou. E a voz que hoje ora com o Salmo 35 será a mesma que proclamará o louvor do Deus que restitui com excelência. Por isso, não desista, não silencie, continue clamando.
Continue confiando. O tempo da restituição está mais perto do que você imagina. E quando ela chegar, você entenderá que cada lágrima foi semente. Cada oração foi um tijolo. Cada noite escura preparou o terreno para o amanhecer da vitória. Essa oração termina com louvor. E sua história também será assim. O mal não venceu. A injustiça não teve a última palavra. Deus já se levantou. E quando ele se levanta, toda dor se curva diante do poder da restauração. O escudo invisível. No meio da guerra silenciosa, quando as palavras se tornam flechas e os olhares se transformam em sentenças, há uma realidade espiritual que muitos ignoram. O justo nunca está desprotegido. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os inimigos se multiplicam sem causa, mesmo quando a alma se sente exposta e frágil, há um escudo invisível que envolve aquele que confia em Deus. É a proteção do Altíssimo que age onde os olhos humanos não alcançam. Esse escudo não é feito de ferro, nem de madeira. Ele é forjado em promessas eternas, sustentado pela fidelidade de um Deus que não abandona os seus. O Salmo 35 nos revela que há uma defesa operando no mundo espiritual mesmo quando tudo ao redor parece nos atingir. Cada verso de Davi, cada clamor, cada pedido de justiça ativa esse campo de proteção que não pode ser quebrado pelas forças humanas. Levanta-te, Senhor, e defende a minha causa. Esse pedido é mais do que um clamor. É uma ativação do escudo divino. É o reconhecimento de que sozinho o ser humano é vulnerável. Mas com Deus à frente, nenhuma arma forjada prevalece. E esse escudo não apenas protege, ele absorve os ataques, silencia as acusações, desarma os inimigos e preserva a alma de colapsar diante da pressão. Você pode estar vivendo uma tempestade agora, pode sentir que tudo está contra você. Mas preste atenção, você ainda está de pé, ainda respira, ainda crê. Isso já é prova de que há uma força maior te sustentando. Essa força é o escudo espiritual que o Salmo 35 revela. É a mão invisível que te livrou de quedas maiores. É a intervenção do alto que impediu que o mal te consumisse por completo. E esse escudo não depende da sua força, nem da sua justiça pessoal. Ele se manifesta pela aliança que Deus tem com aqueles que o temem. É a proteção prometida àqueles que não negociam sua fé, que permanecem firmes mesmo quando tudo desaba. Deus é escudo para os retos de coração. Ele não apenas observa, ele envolve, protege, guarda, fortalece. Muitos não entenderão como você sobreviveu. Não entenderão como, mesmo sendo alvo de tantas palavras maldosas, você ainda consegue andar com cabeça erguida. Como, mesmo ferido, ainda continua ajudando, orando, crendo. A explicação está no escudo invisível. O mundo vê seus passos, mas não vê a cobertura espiritual que te envolve. Não vê os anjos que te cercam. Não vê o sangue que te cobre. Não vê o fogo que te separa do mal. O inimigo pode tentar tocar seu nome, sua imagem, sua paz, mas jamais poderá quebrar o escudo que Deus colocou entre você e o inferno. E quanto mais você ora, quanto mais você clama como Davi, mais fortalecido esse escudo se torna. A oração é a chave que ativa a proteção divina. É a voz que ergue muros espirituais. É o clamor que coloca Deus à frente da batalha. Por isso, nesta oração guiada pelo Salmo 35, declare com autoridade: Senhor, seja Tu o meu escudo e a minha proteção. E creia com toda a fé, você não será atingido. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você permanecerá em pé. Não porque é forte, mas porque está protegido, escudado, guardado pelo Deus que luta por ti. A consagração da justiça. Quando a alma é atacada, ela tem duas escolhas: retaliar ou consagrar a dor ao Altíssimo. A primeira reação é humana, impulsiva, alimentada pela sede de reparação. A segunda é espiritual, profunda, transformadora. É quando você diz: Senhor, tudo o que me fizeram, tudo o que perdi, tudo o que disseram, eu coloco nas Tuas mãos. Essa entrega é o ato mais elevado de fé, porque declara que a justiça humana é limitada,
mas a de Deus é perfeita. Davi nos ensina no Salmo 35 a consagrar cada ferida. Ele não apenas pede socorro, ele coloca sua reputação, sua honra, sua vida nas mãos do justo juiz. Isso muda tudo. Quando você consagra a sua dor, ela deixa de ser veneno e se transforma em altar. Quando você entrega o seu desejo de vingança, abre espaço para a intervenção divina. Quando você decide confiar, mesmo sangrando, você declara que acredita na justiça que vem do céu. E essa consagração não é passiva, ela é ativa. É uma oração que sobe como incenso, carregada de clamor, lágrimas e fé. É você orando não apenas para ser livrado, mas para que a verdade prevaleça. É a disposição de deixar que Deus seja Deus, de permitir que Ele exponha o oculto, revele as intenções, manifeste a justiça com sua mão poderosa. E Ele fará, porque a justiça consagrada é justiça ativada. Muitos tentam forçar a própria defesa. Explicam-se, se justificam, gritam, reagem. Mas a força do Salmo 35 está justamente na entrega, na confiança inabalável de que o Senhor pleiteará a causa de quem confia nele. Essa confiança desarma o medo, acalma a ansiedade e abre o caminho para milagres. Porque o céu age quando a alma descansa em Deus. A consagração da justiça também é uma forma de purificação. Ela impede que a amargura se torne raiz. Ela bloqueia o ciclo de ódio, de mágoa, de desejo de retribuição. Quando você consagra sua dor, você protege seu coração. Você se recusa a se tornar igual aos que te feriram. Você escolhe seguir íntegro, e essa integridade atrai a honra divina. O céu recompensa os que se mantêm puros em meio à guerra. Essa parte da oração é decisiva. É aqui que você diz: Senhor, eu desisto de tentar com minhas forças. Toma minha causa. Toma meu nome. Toma minhas lágrimas. Toma meus acusadores. Toma tudo. E essa entrega ativa o favor de Deus. Ele começa a agir com velocidade, com autoridade, com precisão, porque Ele honra os que o honram. Não é fácil abrir mão de querer resolver tudo com as próprias mãos, mas é necessário. E quando você faz isso em oração, algo muda no mundo espiritual. Os céus se movem, as correntes se rompem, as vozes contrárias se calam, e a justiça de Deus desce com glória. Portanto, neste momento consagre. Fale o nome das situações, das pessoas, dos sentimentos. Entregue tudo e diga com fé: Senhor, minha justiça está em Ti, eu confio. E Ele, o juiz dos juízes, se levantará para agir. O louvor como arma. Quando tudo ao redor parece ruir, quando as palavras maldosas ecoam mais alto que as promessas, quando o silêncio de Deus parece demorado, há uma arma espiritual que confunde o inferno e movimenta o céu: o louvor. Davi, no Salmo 35, nos mostra que o verdadeiro guerreiro espiritual não termina uma batalha em silêncio. Ele termina exaltando. Porque o louvor, em meio à guerra, é uma declaração de vitória antecipada. Não se trata de cantar quando tudo está bem. Qualquer um pode fazer isso. Mas louvar quando a alma está ferida, quando a justiça ainda não se manifestou, quando o clamor parece não ter resposta, isso sim é guerra espiritual em sua forma mais elevada. É você dizer ao inimigo: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sendo atacado, eu confio. Mesmo sendo ferido, eu adoro. O louvor desloca o foco da dor para a promessa. Ele tira os olhos do problema e os fixa no Deus que está acima dele. Quando você louva, você declara que o mal não tem poder de silenciar sua fé, que o inimigo não tem autoridade sobre sua adoração, que o cenário não define seu espírito. E essa declaração reverbera no mundo espiritual como um grito de resistência, como um estandarte de quem decidiu permanecer firme até o fim. Davi diz: e a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Isso não é um ato poético, é um posicionamento espiritual, é uma resposta, é uma escolha. Enquanto os acusadores espalham calúnias, o justo proclama louvor. Enquanto o mundo tenta impor medo, o justo libera fé. Enquanto o mal tenta fechar a boca do servo de Deus,
O louvor se ergue como espada flamejante. E há algo poderoso que acontece quando você escolhe louvar. Sua alma se alinha ao céu. A presença de Deus se manifesta. A atmosfera ao seu redor muda. O que era peso se transforma em leveza. O que era dor vira combustível para a adoração. O que era perseguição se torna plataforma para glorificar o nome do Senhor. Porque o louvor não muda apenas o exterior, ele cura por dentro. Há pessoas que serão libertas apenas pelo som do seu louvor, porque ele carrega unção, porque ele carrega verdade, porque ele é fruto de uma jornada marcada pela dor, mas vencida pela fé. Seu louvor se tornará testemunho. Sua voz será como trombeta no vale da opressão, anunciando que há um Deus que ainda livra, ainda exalta, ainda honra, ainda responde. E é por isso que, neste momento, ao encerrar esta oração, levante sua voz. Mesmo que seja em silêncio, dentro do coração. Declare que o Senhor é digno, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é o teu escudo, tua justiça, tua força. Louve até sentir o peso da opressão cair. Louve até que a presença de Deus te envolva. Louve como quem já venceu. Porque o inimigo não suporta um coração que adora mesmo em meio à guerra. E Deus não resiste a um louvor que nasce da dor, mas floresce em confiança. Então cante, exalte, proclame. Porque o louvor que sai da sua boca hoje é a chave que abre o céu sobre sua vida. O silêncio de Deus e a fé que persevera. Há momentos em que tudo dentro de nós clama por uma resposta imediata. A alma grita por justiça, por defesa, por um sinal claro de que Deus está agindo. Mas, ao invés disso, o que ouvimos é o silêncio. Um silêncio que pesa, que assusta, que desafia nossa fé como nunca antes. É nesse silêncio que muitos desistem, mas também é nesse silêncio que os fortes são formados. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia, é preparo, é prova. Davi sabia disso. No Salmo 35, ele insiste, ele clama. Ele não se cala diante da aparente demora divina, porque ele sabia que, mesmo em silêncio, Deus estava ouvindo. Mesmo sem respostas visíveis, Deus estava trabalhando. O silêncio não significa que Deus nos esqueceu. Pelo contrário, muitas vezes, Ele silencia porque está nos observando com atenção, testando nosso coração, refinando nossa fé. É fácil crer quando tudo responde, mas a fé verdadeira é aquela que se mantém firme quando Deus não diz nada. Quando os céus parecem de bronze e a oração volta sem eco. A fé que persevera é aquela que continua declarando: Senhor, mesmo sem te ouvir, eu te adoro. Mesmo sem te ver, eu confio. Mesmo sem sentir, eu continuo. Esse tipo de fé move montanhas invisíveis, derruba fortalezas espirituais, atrai o favor do céu. E é nesse tipo de fé que o justo se destaca. Não é na abundância, mas na espera. Não é no aplauso, mas no anonimato. Não é na resposta imediata, mas na perseverança constante. Davi não apenas esperou. Ele esperou adorando, esperou clamando, esperou confiando. E isso fez com que seu nome fosse lembrado por gerações. Porque quem aprende a caminhar com Deus no silêncio, jamais se perde quando o som da vitória chega. Você pode estar exatamente nessa estação agora, orando, clamando, jejuando, e ainda assim enfrentando o silêncio. Isso não é castigo, é treinamento, é construção de raiz, é fortalecimento de base. Deus está te preparando para carregar algo maior. E para isso, é preciso suportar o silêncio sem perder a fé, sem deixar a esperança escorrer pelos dedos, sem permitir que o cansaço te roube a promessa. Porque no tempo certo, Deus fala. E quando Ele fala, tudo muda. Quando Ele se levanta, não há mais espaço para dúvidas. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Mas até lá, você continua, de joelhos, com os olhos no alto, com a alma posicionada. Porque o silêncio não te paralisa. Ele te empurra para mais perto. Ele te faz depender, confiar, amadurecer. Não permita que o silêncio te engane. Ele pode parecer ausência,
mas carrega presença. Pode parecer abandono, mas contém cuidado. Pode parecer fim, mas esconde um recomeço. A fé que atravessa o silêncio é a mesma que celebra a vitória com maturidade. E é essa fé que Deus procura. Neste momento, mesmo sem sinais, declare: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem evidências, continue orando. Mesmo sem força, permaneça. Porque o silêncio de hoje será a canção de amanhã. E a tua história será marcada não apenas pelo livramento, mas pela fé que perseverou até ele chegar. O amanhecer da justiça. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de guerra e tempo de paz. E para todo aquele que ora com sinceridade, que clama com fé, que entrega sua causa ao Senhor, há também um tempo chamado justiça. Ela pode demorar aos olhos humanos, mas no calendário de Deus ela sempre chega. E quando chega, não vem apenas como resposta, mas como luz após a noite escura. O Salmo 35 conduz o coração do oprimido até esse momento. O momento em que Deus se levanta. O momento em que o justo se ergue. O momento em que a verdade é revelada e o mal é envergonhado. O amanhecer da justiça não acontece de forma discreta. Ele vem com força, com brilho, com clareza. Porque Deus não apenas faz justiça, Ele a manifesta para que todos vejam que Ele é fiel. Esse amanhecer é espiritual. Ele não depende das circunstâncias mudarem primeiro. Ele começa dentro de quem crê. É quando a alma acorda com a certeza de que não está mais sozinha. É quando o coração sente paz antes mesmo da batalha terminar. É quando a confiança em Deus se torna mais forte do que o medo dos ataques. E essa mudança interna atrai a intervenção divina no externo. Você pode ter enfrentado humilhações, calúnias, rejeições. Pode ter sido tratado como se sua voz não tivesse valor. Mas Deus viu. Ele anotou cada lágrima, ouviu cada gemido, guardou cada oração. E quando Ele diz: basta, o dia clareia. O que era escuridão se dissipa. O que era confusão se alinha. O que era desordem encontra equilíbrio. A justiça de Deus é como o sol ao meio-dia. Ninguém pode ignorar seu brilho. Há algo profundo no fato de Davi terminar esse salmo com louvor. Isso nos mostra que ele não só esperava pela justiça, ele já se preparava para celebrá-la. E esse é o espírito que precisamos cultivar. A fé que antecipa a resposta. O louvor que precede o livramento. A expectativa que não depende de provas, mas da fidelidade do caráter de Deus. No amanhecer da justiça, Deus devolve o que foi roubado, cura o que foi ferido e honra quem permaneceu fiel. Mas mais do que isso, Ele transforma a identidade daquele que sofreu. A vítima se torna vencedor. O humilhado se torna referência. O rejeitado se torna coluna. Porque a justiça de Deus não apenas compensa, ela promove. Este é o tempo de se levantar com essa verdade, de se posicionar como quem crê, de andar com a certeza de que o céu já está se movendo em seu favor. Não importa quanto tempo passou, não importa o que os outros pensam. A única coisa que importa agora é que Deus viu tudo, e Ele está vindo com resposta, com glória, com restituição. Abrace o amanhecer da justiça com louvor nos lábios e paz no coração. Caminhe como quem sabe que foi escolhido. Viva como quem já venceu. Porque quem ora com o Salmo 35 não termina no vale, termina exaltando. E esse será o teu final, marcado pela mão de Deus, honrado pela justiça do céu e lembrado como alguém que confiou até o último segundo e viu o impossível acontecer. O legado da intercessão. Uma oração guiada pelo Salmo 35 não é apenas um clamor por justiça pessoal, mas uma semente espiritual que gera frutos eternos. Quando alguém se coloca diante de Deus como Davi fez, intercedendo não apenas por si, mas abrindo caminho no mundo espiritual, essa pessoa se torna um ponto de transformação. Sua oração ecoa, sua fé inspira. Seu clamor constrói um legado que vai além da dor e toca gerações. Cada vez que você ora com sinceridade, com entrega, com fé, você está deixando marcas invisíveis no reino espiritual.
Você está dizendo: aqui passou alguém que não se curvou diante do mal, alguém que não negociou sua fé, alguém que escolheu confiar mesmo ferido. E esse testemunho se espalha. Ele encoraja outros a permanecerem firmes. Ele inspira corações a orar mais profundamente. Ele gera coragem onde havia medo. A intercessão verdadeira nunca termina em si mesma. Ela se transforma em cobertura espiritual para quem vem depois. Quando você ora com base no Salmo 35, você está ativando um princípio bíblico de defesa espiritual, que pode proteger sua casa, sua descendência, sua comunidade. É como se, em oração, você levantasse muros invisíveis ao seu redor e sobre aqueles que ama. E esses muros são feitos de verdade, de fé, de autoridade divina. Há pessoas que ainda nem nasceram, mas já estão sendo beneficiadas pela sua oração hoje. Há ambientes que estão sendo purificados pelo som da sua intercessão. Há batalhas que estão sendo vencidas em silêncio porque você decidiu se posicionar em oração. E isso é legado. Isso é herança espiritual. Isso é caminhar como Davi, alguém que não apenas buscava livramento, mas deixava trilhas de fé por onde passava. O mundo tenta convencer que orar é inútil, que clamar não muda nada, que confiar é sinal de fraqueza. Mas o Espírito revela outra verdade: que cada vez que você dobra os joelhos, o céu se inclina. Que cada palavra que sai da sua boca em sinceridade é registrada nas regiões celestiais. Que sua oração não é pequena, nem insignificante. Ela é poderosa. Ela é necessária. Ela é eternamente relevante. Esse é o tipo de intercessor que Deus busca. Não os perfeitos, mas os persistentes. Não os que sabem tudo, mas os que confiam mesmo sem entender. Gente como Davi, como você, que ora entre lágrimas, mas não desiste. Que clama entre dores, mas não recua. Que luta no invisível, mas vê milagres no visível. Porque o legado da intercessão não é medido por reconhecimento humano, mas pela transformação que ela provoca ao longo do tempo. Por isso, ao encerrar esta oração, entenda: algo foi plantado, algo foi construído, algo foi ativado. E mesmo que você não veja tudo agora, haverá frutos, haverá colheita, haverá testemunho. O mundo pode não saber seu nome, mas no céu sua voz foi ouvida. E isso é o que realmente importa. Você não apenas orou, você deixou um legado espiritual. E esse é o maior tipo de vitória que alguém pode alcançar. A coragem de permanecer. Há um tipo de coragem que não faz barulho, que não aparece nas grandes conquistas ou nos momentos de euforia espiritual. É a coragem silenciosa de permanecer, de continuar crendo quando nada muda, de seguir em oração quando as respostas parecem distantes, de manter-se íntegro quando tudo em volta grita para que você desista. Essa é a coragem que sustenta o justo, a força que sustenta o intercessor, a base que sustenta a fé. Permanecer é mais difícil do que começar. Começar tem emoção, expectativa, ânimo. Mas permanecer exige profundidade, enraizamento, convicção. Exige saber quem é Deus, mesmo quando Ele não se manifesta como você esperava. Exige lembrar das promessas, mesmo quando o presente não reflete nada do que foi dito. Exige escolher confiar, mesmo quando a alma está cansada de esperar. Davi, no Salmo 35, não apenas clama. Ele persiste. Ele não ora uma vez e se cala. Ele insiste. Ele repete. Ele argumenta com Deus. Ele volta ao lugar secreto. Ele transforma sua dor em diálogo constante com o céu, porque ele sabia que a vitória espiritual não está apenas no milagre, mas na decisão diária de não se afastar de Deus, de não perder o foco, de não deixar que o coração se contamine com incredulidade. Essa coragem de permanecer é como raiz em tempo de seca, invisível, mas viva, profunda, silenciosa, resiliente. E é essa raiz que sustenta a árvore nos dias de vento forte. Quando tudo parece querer derrubar, é a permanência que mantém você de pé. Porque o que sustenta a fé não é a euforia do culto, mas a constância da oração. Não é o brilho das promessas, mas a firmeza do relacionamento com Deus no oculto. Você pode estar nesse ponto agora. Talvez não veja frutos.
Talvez esteja enfrentando resistência, ataques, cansaço, mas se você escolheu permanecer, então está vencendo. Se você ainda está orando, mesmo sem ver, você está avançando. Se ainda consegue dizer, eu confio, mesmo com o coração apertado, você está mais perto da promessa do que imagina. A coragem de permanecer é um testemunho silencioso, mas poderoso. Ela inspira, ela revela maturidade, ela atrai o favor de Deus, porque o Senhor honra aqueles que não desistem. Ele se manifesta àqueles que permanecem. Ele exalta os que decidiram continuar, mesmo quando tudo ao redor dizia que era hora de parar. Então, permaneça, mesmo com lágrimas, mesmo sem forças, mesmo sozinho, porque há glória reservada para os que não desistem. Há unção para os que permanecem. Há recompensas eternas para os que continuam. E você não está só. Deus te vê. Deus te sustenta. Deus está contigo. Sua coragem de hoje está preparando o terreno para o milagre de amanhã. E quando tudo se cumprir, você poderá olhar para trás e dizer: eu fiquei, eu lutei, eu permaneci, e o Senhor me sustentou. A vitória que vem do alto. A verdadeira vitória não é aquela conquistada pela força humana, nem pela astúcia dos argumentos ou pelo poder das influências. A vitória que permanece, que transforma, que restaura a alma e glorifica o nome do Senhor, vem do alto. Ela não depende das circunstâncias, dos homens ou da lógica. Ela é fruto da intervenção divina, da fidelidade de Deus àqueles que nele confiam. E quando essa vitória chega, não há dúvida de que foi o céu que agiu. O Salmo 35 não é apenas uma oração de livramento. Ele é um grito de fé de quem sabe que sua vitória não virá das mãos dos homens, mas do trono de Deus. É uma declaração de dependência total. Davi não busca vingança, ele busca justiça. E não a justiça dos tribunais terrenos, mas a justiça que vem do justo juiz, que vê além das aparências, que sonda o coração, que pesa as intenções e que age com poder e glória. Essa vitória que vem do alto tem características únicas. Ela não apenas resolve problemas, ela restaura destinos. Ela não apenas livra da dor, ela transforma o coração. Ela não apenas cala os acusadores, ela exalta o servo fiel. E tudo isso de maneira que todos saibam: foi Deus quem fez. Foi Ele quem se levantou. Foi Ele quem agiu. Foi Ele quem defendeu. Porque quando o céu decide agir, não há muralha que fique de pé. A vitória celestial vem acompanhada de paz. Não é uma vitória que deixa cicatrizes de ódio, nem alimenta o ciclo de vingança. É uma vitória que cura, que limpa, que liberta, que traz novo começo. Porque o Senhor não apenas te tira do vale, Ele te coloca em posição de honra. Ele transforma vergonha em autoridade. Ele converte lágrimas em testemunho. Ele ressignifica toda dor em propósito eterno. Talvez você esteja esperando por essa vitória. Talvez já tenha se cansado de lutar sozinho, de tentar com suas forças, de aguentar calado as injustiças. Mas hoje, o Espírito te lembra: sua vitória não virá de argumentos humanos nem de estratégias terrenas. Ela virá de Deus. Ela virá do alto. E quando vier, será perfeita, completa e irreversível. Por isso, não desanime. Continue clamando. Continue entregando. Continue confiando, porque a sua história não terminará com derrota. O Deus que ouviu o clamor de Davi, que se levantou para defender o justo, é o mesmo que está contigo agora. Ele viu tudo, ele conhece tudo, e ele está agindo. Mesmo que ainda não perceba, já há movimentações acontecendo no invisível. E quando a vitória se manifestar, ela será tão clara, tão poderosa, tão sobrenatural, que até os que duvidaram terão que reconhecer: foi Deus. Essa é a tua esperança. Esse é o teu destino. Uma vitória que vem do alto, que glorifica o nome do Senhor e que muda não só sua vida, mas sua geração. Caminhe com essa certeza. Ore com essa convicção. Viva com essa fé. Porque a justiça de Deus não falha. E a vitória do justo é apenas questão de tempo. A presença que nunca abandona. Mesmo nos momentos mais escuros, quando a alma se sente esmagada pelo peso da injustiça, da calúnia e da opressão, há
há uma presença silenciosa e constante que nunca falha. A presença de Deus. Não importa o que digam, o que tentem, o quanto tentem apagar seu valor ou questionar sua fé. A presença do Altíssimo permanece. Ela é o escudo que te cobre quando você não consegue mais lutar. É a força que te sustenta quando os pés já não aguentam. É o consolo que envolve sua alma quando todos se calam. No Salmo 35, Davi não apenas clama por livramento. Ele busca a presença. Ele reconhece que mais do que ser vingado, ele precisa ser envolvido pelo Deus que nunca o deixou. E é essa consciência que o mantém de pé, mesmo cercado por inimigos, mesmo atacado por quem antes era próximo. Porque Davi sabe que, se a presença de Deus estiver com ele, nada mais importa. Tudo pode ruir, menos isso. A presença de Deus é mais do que uma sensação. Ela é uma realidade. Ela é viva, atuante, poderosa. Ela silencia as vozes acusadoras e sussurra verdades eternas ao coração. Quando ela se manifesta, o ambiente muda. A atmosfera se torna leve. A alma encontra paz. O espírito se alinha. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade de todo julgo, de toda opressão, de todo engano. Você pode estar se sentindo esquecido, sozinho, injustiçado. Mas a verdade é que Deus nunca saiu do seu lado. Em silêncio, Ele te guardou. Em meio à dor, Ele te carregou. Quando você não percebeu, Ele te livrou. Sua presença não depende da sua percepção. Ela é constante. Ela é aliança, ela é promessa. E quando você se lembra disso, algo muda por dentro. A fé se renova. A esperança se acende. A força volta. O inimigo pode tentar tirar tudo de você. Pode atacar suas finanças, suas relações, sua reputação. Mas ele nunca poderá tirar a presença de Deus. Isso é intocável. Isso é seu por direito, por aliança, por sangue. O sangue de Jesus te garantiu acesso irrestrito à presença do Pai. E nenhuma condenação pode revogar isso. Nenhuma acusação pode apagar isso. Nenhuma calúnia pode impedir isso. A presença de Deus é a resposta que o coração mais precisa. Mais do que justiça, mais do que livramento, mais do que reparação. Porque quando Ele está, tudo está no lugar certo. Mesmo que aos olhos humanos pareça confuso, mesmo que aos olhos naturais pareça caos. A presença dele coloca ordem onde há desordem. Coloca paz onde há guerra. Coloca luz onde há trevas. Ao terminar esta jornada de oração com o Salmo 35, não saia apenas com palavras. Saia com consciência. A consciência de que o Deus que te chamou é o mesmo que permanece contigo, em todos os dias, em todas as noites, em todos os desertos. Ele não te abandona. Ele não desiste de você. Ele não muda. Sua presença é a âncora da tua alma. É o lugar seguro em meio à tempestade. É o refúgio verdadeiro em meio ao combate. Então, feche os olhos agora e apenas respire. Silencie o barulho externo e interno. E perceba, Ele está aí, presente, fiel, inabalável. E com Ele, você pode seguir. Com Ele, você permanece. Com Ele, você vence. A oração que restaura a alma. A alma humana carrega marcas profundas. Cicatrizes de rejeição, feridas de injustiça, dores silenciosas que muitas vezes nem conseguimos nomear. Ao longo da vida, acumulamos decepções, traumas, palavras que nos feriram, silêncios que nos deixaram à deriva. E mesmo diante da fé, do conhecimento espiritual, há momentos em que a alma se dobra, se cansa, se cala. E é nesse estado que a oração do Salmo 35 se torna mais do que um pedido. Ela se transforma em cura. Essa oração é um bálsamo, não apenas porque clama por proteção, mas porque conduz a alma ferida a um lugar de verdade. Davi não esconde sua dor, sua indignação, seu clamor. Ele despeja tudo diante de Deus. Ele mostra que a alma pode e deve ser colocada em oração, sem máscaras, sem censura, sem vergonha, porque Deus não se assusta com nossas dores. Ele nos encontra exatamente nelas. Quando você ora com o Salmo 35,
Está autorizando o céu a tocar áreas que estavam anestesiadas. Você está dando voz às lágrimas silenciosas. Está dizendo: Senhor, eu preciso de justiça, mas também preciso ser restaurado, porque há feridas que não foram causadas por acidentes, mas por palavras, por traições, por ausências. E essas dores, só o Espírito Santo pode tratar. A oração que nasce do fundo da alma é a mais poderosa que pode ser feita, não porque é eloquente, mas porque é verdadeira. É crua, é intensa, é como a de Davi, cheia de súplica, mas também cheia de confiança. É o tipo de oração que atravessa o céu, porque não vem apenas da mente, mas do Espírito. E o Espírito responde ao Espírito. Essa restauração não é mágica, ela é profunda. Ela vai desfazendo nó por nó, mentira por mentira, medo por medo. Vai reconstruindo a identidade. Vai restaurando a visão de si mesmo. Vai limpando o que foi sujo pelas palavras cruéis, pelas acusações injustas, pelos olhares que julgavam. E no lugar da dor, nasce força. No lugar da mágoa, nasce sabedoria. No lugar da vergonha, nasce propósito. O Salmo 35 não é só um clamor contra os inimigos. É um mergulho na alma de quem sofre, de quem já foi traído, de quem já foi mal interpretado. E esse mergulho é libertador, porque Deus não ignora a dor humana. Ele desce até ela. Ele entra no quarto escuro da alma e acende a luz. Ele limpa o chão das emoções, abre as janelas da esperança e nos convida a respirar de novo. Talvez você nem soubesse o quanto precisava orar esse salmo. Talvez tenha começado buscando justiça, mas agora percebe que precisava de algo mais. Cura, alívio, alinhamento interior. Deus te trouxe aqui para isso, para dizer que Ele se importa, que Ele te vê, que Ele quer te restaurar por inteiro. Não tenha medo de se expor diante dEle. Ele é o único que pode ver tudo e ainda assim te amar completamente. Ele é o único que toca onde ninguém tocaria, e em vez de causar mais dor, traz alívio. Ele é o único que transforma lamento em dança e dor em força para levantar outros. A oração que restaura a alma é aquela feita com coragem. Coragem de ser verdadeiro. Coragem de abrir o coração. Coragem de permitir que Deus mexa onde dói. E você teve essa coragem. Agora, prepare-se, porque depois da cura vem a reconstrução. Depois da dor vem o recomeço. Depois do choro vem o cântico. E o seu será ouvido de longe, porque será o cântico de alguém que foi restaurado pela oração. A autoridade de quem ora com verdade. Há uma diferença entre repetir palavras e orar com autoridade. A autoridade espiritual não vem do volume da voz, nem da complexidade das palavras, mas da verdade que carrega a oração. Quando você ora com sinceridade, quando suas palavras brotam do íntimo e se alinham com a vontade de Deus, algo se move no mundo espiritual. As trevas reconhecem quando uma oração tem raiz. O céu responde quando uma alma fala com verdade. No Salmo 35, Davi não ora como um rei tentando impressionar. Ele ora como um servo desesperado por justiça. Ele rasga a alma diante do trono de Deus e clama como alguém que sabe que não tem outro lugar para correr. Essa vulnerabilidade gera autoridade, porque é nesse lugar de entrega total que o Espírito Santo age com poder. A autoridade nasce quando há verdade entre o homem e Deus, e essa verdade cria uma ponte direta entre o invisível e o visível. Quem ora com verdade não depende de fórmulas, não precisa decorar palavras. Não se preocupa com o que os outros pensam. Quem ora com verdade se conecta. E essa conexão é o que destrava milagres. Porque Deus não responde ao teatro, Ele responde ao espírito quebrantado. E quando essa oração sobe, ela tem peso, tem fogo, tem direção, e nada pode impedi-la. Você pode estar se sentindo pequeno, cansado, talvez até despreparado para enfrentar o que está à sua frente. Mas quando você ora com o coração sincero, cheio de fé e entrega, você se torna um gigante no mundo espiritual. Sua voz ecoa, seus pedidos ganham força, suas lágrimas se transformam em argumentos diante do trono da graça. E isso é autoridade, saber que não é por você, mas por quem está em você. O inimigo teme intercessores sinceros, não os perfeitos, mas os verdadeiros, aqueles que oram mesmo com medo, que clamam mesmo feridos,
que permanecem em oração mesmo quando a alma quer fugir, porque essas pessoas têm aliança com Deus. E essa aliança é inquebrável, é feita de verdade, de fidelidade, de rendição. Quando você declara o Salmo 35 com fé, você não está apenas lendo um texto antigo, você está ativando uma realidade espiritual. Está convocando o Deus dos exércitos a se levantar. Está chamando o céu para batalhar ao seu favor. Está reivindicando justiça com base na promessa, não no merecimento. E isso move o coração de Deus, porque Ele se agrada de quem confia nele de verdade. Não subestime o poder da sua oração. Ela pode parecer simples, mas está carregada de fogo. Pode parecer pequena, mas carrega o peso da eternidade. Pode parecer solitária, mas é acompanhada por anjos. Porque quem ora com verdade nunca ora sozinho. O Espírito intercede, o céu escuta, e o Pai responde. Por isso continue orando. Continue clamando. Continue entregando. Cada palavra que você fala com fé está gerando algo no invisível. Está quebrando resistências. Está alinhando atmosferas. Está preparando respostas. Porque sua autoridade não vem do que você sente, mas do que você crê. E se você crê no Deus do Salmo 35, então saiba. Você não está à mercê das circunstâncias. Você está debaixo da mão poderosa do Altíssimo. E isso basta. Essa é a autoridade de quem ora com verdade. E essa autoridade está sobre você agora. Se essa oração falou com você, se o Salmo 35 encontrou eco nas batalhas silenciosas da sua alma, então permita que essa mensagem alcance outras vidas também. Inscreva-se agora neste canal e ative o sino para continuar recebendo orações guiadas, palavras proféticas e direção espiritual para cada novo dia. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando injustiças, calúnias ou opressões. Alguém que precisa de um escudo espiritual real, que precisa ouvir que Deus ainda luta por ele. Uma simples ação sua pode ser a resposta de oração de alguém. Este é o tempo de levantar intercessores, de fortalecer guerreiros do Espírito, de clamar com verdade e fé. E aqui, você não caminha sozinho. Inscreva-se, compartilhe, e que o Deus do Salmo 35 continue te guardando, lutando por você e te cobrindo com o escudo da sua justiça.